Boa noite, turma. Esse vídeo aula é referente à aula da disciplina de História. Nós vamos estar falando um pouco sobre o desenvolvimento das cidades, as cidades e o comércio. Bom, todos sabem como são os comércios de hoje em dia. As características são prédios grandes, todos bem organizados, vendedores profissionais. E como sabem, hoje em dia os vendedores, os trabalhadores que trabalham nesses comércios, eles ganham o seu salário. Eles são capacitados para isso e ganham por isso. Mas e antes? Como que era o comércio e o serviço nas primeiras cidades, bem antigamente, quando começou o comércio? Vamos estar vendo agora? Bom, e os trabalhadores? Quem eram os trabalhadores de muitos anos atrás lá nos comércios? O comércio era feito, sobretudo, por vendedores ambulantes. Não significa que hoje não existam esses vendedores. Também ainda tem vários vendedores ambulantes hoje em dia, nos dias atuais. Os vendedores ambulantes de antigamente vendiam lenhas, carvão, leite, pão, ave, vassoura, roupas e vários outros tipos de alimento. Como podem perceber aqui nas imagens, eles trabalhavam praticamente na rua, nas calçadas, com trouxas na cabeça, era tudo assim. Eram produtos de produção própria deles. Naquela época não existiam fábricas. Eles plantavam, criavam, colhiam, produziam eles mesmos e eles mesmos vendiam. Aqui nesta imagem, outra coisa que a gente pode perceber também, quem são esses trabalhadores? Eram os escravos. Os escravos naquela época tinham que trabalhar e ainda tinham que dar uma boa parte do dinheiro, não é salário, do dinheirinho que eles vendiam os produtos deles, tinham que dar uma parte para os seus senhores, porque eles tinham seus donos, os escravos tinham os donos e tinham que dar a parte do dinheiro para os seus donos. Aqui nós vamos ver alguns vendedores ambulantes. Temos a figura A figura B e a figura C. Na figura A nós temos um dos primeiros vendedores ambulantes daquela época que acabamos de ver, que eram os escravos, né? Joaquim Lopes Barros, preto vendendo hortaliças. Essa é uma gravura de 1840. Como podem perceber, era um escravo. A imagem B é Marco Ferraz, era um verdureiro. Porém, percebe-se que já não era um escravo, era um simples vendedor ambulante. Aqui na figura C, vemos um vendedor ambulante de hoje em dia, que quem vai à praia, quem já foi e sabe, existem vários vendedores ambulantes nas praias. Não somente nas praias, né? Aqui na nossa cidade também tem bastante. Se a gente sair e viajar em outra cidade, também vai ter. Vários vendedores, aqueles vendedores das calçadas, são vendedores ambulantes. A figura A, B e C. Em 3 períodos, uma mais antiga, outra mais atual. Umas mais antigas e a outra mais atual. Ok? Agora vamos ver um pouquinho sobre as cidades e as indústrias. Como começaram as primeiras indústrias, grandes fábricas? Um pouco mais de 100 anos, houve um grande desenvolvimento das cidades, por causa do investimento de grandes fazendeiros que produziam café. Lembra lá atrás que eu falei a respeito da produção das plantações, onde os escravos também, provavelmente os escravos trabalhavam, colhiam o café. Então, esses fazendeiros arrecadavam dinheiro com a venda desse café, com exportação e assim vai. Esse investimento ele foi aplicado na instalação de indústria nas cidades, que fabricavam principalmente tecidos, roupas, calçados e alimentos. E os trabalhadores? A maior parte dos trabalhadores das primeiras fábricas eram do campo e eram homens, mulheres e crianças. Percebam bem
que na época que surgiram essas fábricas, não tinham trabalhadores profissionais, não tinham direitos a salários dignos, ou seja, eram as famílias que iam trabalhar nessas grandes fábricas, homens, mulheres, crianças, provavelmente pai, mãe e filhos. Bom, por hoje é só e um bom estudo.